Resumão da rodada. Hoje num jeitinho diferente, que eu tô gravando, né? Antes de acontecer o jogo do Fluminense. O resumão da rodada tá saindo ainda no domingo à noite. Que eu tô gravando antes do jogo do Fluminense acontecer, que é na segunda, né? Mudou um pouquinho o roteiro. Mas eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e como eu sempre digo sobre o resumão da rodada, ele é um vídeo feito para tricolores se informarem sobre os outros times, se informarem sobre o Campeonato Brasileiro. Quando a gente estiver chegando ali mais um pouquinho mais pra frente, a gente vai começar a falar de alguns cenários, se o resultado foi bom ou não pro Fluminense e tal. Mas por enquanto serve pra isso e serve também pra torcedores de outros times também, de repente acompanharem aqui também o Raiz Tricolor, beleza? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor também e faz o download do OneFootball, se você quiser. É um aplicativo muito bom pra quem quer acompanhar. Jogo do Fluminense você assiste, né? Você tricolor, você assiste o jogo do Fluminense. Agora, jogo de outro time, nem sempre você vai assistir. Então, vale a pena você ter um OneFootball baixado no seu celular. Tá aqui, ó, um QR Code pra você apontar e fazer o download. Beleza? Vamos lá, cara. A gente vai começar esse resumão da rodada falando de Palmeiras e Fortaleza, né? Vamos na ordenzinha dos jogos do sábado, né? Primeiro. Palmeiras 3, Fortaleza 1. Richard Rios abriu o placar, Lucero empatou de pênalti, Rafael Veiga e Breno Lopes deram números finais. Cara, assim, de cara, esse 3-1 engana muito, tá? 39 mil, quase 40 mil pessoas acompanharam lá no Allianz Parque. Um jogaço, lá e cá, o tempo inteiro, de um time que em casa, só pra vocês terem noção do clima que o Palmeiras teve protesto antes e tal, o Palmeiras tem 7 derrotas no ano inteiro. 4 dessas 7 foram nos últimos 9 jogos. O Palmeiras tem mais de 40 jogos na temporada. 4 ou seja, em 9 jogos o Palmeiras perdeu 4 vezes. Nos outros 30 e tantos, o Palmeiras já perdido só 3. Então, vinha de uma eliminação para um rival. Pra vocês terem noção também. No Brasileirão, o Palmeiras vinha sem ganhar em casa, né, como mandante, ou em São Paulo, pelo menos, desde antes da data FIFA. Então, assim, era um contexto... A gente às vezes esquece um pouco, mas o Palmeiras vinha ali, sim, num contexto mais negativo, né? Isso era um fato de verdade. E ganhou por 3-1. Como eu falei, o resultado mente um pouco sobre o que foi o jogo. Foi um jogo muito lá e cá. Fortaleza teve muita chance. Fortaleza lembrou o Diniz 2019 ali. Alguns jogos que a gente passava raiva. Lucero perdeu o gol cara a cara, errando passe pro Pikachu. O Everton fez pelo menos 2 defesaças. Fortaleza jogou, talvez, de certa forma, até melhor do que o Palmeiras em alguns momentos. Só que o Rafael Veiga é muito bom. Fez o 2-1. E o terceiro gol já é naquele no desespero, né? Já é todo mundo Fortaleza pra frente, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Enfim, um bom jogo. Já se eu falei dos números do Palmeiras, né? O Fortaleza, dos últimos 15 jogos, só pra vocês entenderem os altos e baixos também, né? Dos últimos 15 jogos de Fortaleza, são 7 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. É um time muito 880. Então isso talvez esteja afetando também um pouquinho o Fortaleza na tabela de classificação. Assim como essa parte baixa afetou o Palmeiras. Outro jogo também que foi no sábado foi Bahia e Corinthians. 1-0. Esse jogo eu não vi, um jogo na Arena Corinthians, mas pelo que eu vi, assim, o Bahia jogou melhor, pressionou mais a equipe do Corinthians. O Corinthians acho que termina o jogo achando um bom resultado fora de casa. E é interessante como que as sequências podem ser enganosas, né? O Corinthians está numa sequência positiva, só que, ao meu ver, ela é meio mentirosa. A sequência atual do Corinthians, você vai olhar lá, tipo assim, eu abri até o que o site jogou aqui pra ver, ó. Ele venceu o Atlético Mineiro por 1-0, venceu o Universitário do Peru por 1-0, venceu o América Mineiro por 3-2, venceu o Universitário do Peru por 2-1 e empatou com o Bahia. São 5 jogos de vencibilidade, 4 vitórias seguidas e um empate agora, e parece que tá tudo bem. Então, mais ou menos, né? Porque o Atlético Mineiro tá perdendo todo mundo, tá mal o Atlético Mineiro, mas foi uma boa vitória. As vitórias contra o Universitário, assim, não dá pra medir pelo futebol peruano, o nível de um time de verdade. E o América Mineiro, o Corinthians tinha perdido a ida, vinha de resultados ruins. Então, assim, é complicado, porque a sequência do Corinthians ela é positiva, mas meio mentirosa. Nesse meio do caminho teve um jogo adiado, contra o Grêmio, que poderia ter sido a derrota da sequência. Mas isso ajuda o time, né?
sai daquela reverberação negativa e tal que o Corinthians estava. Ainda é um time que briga na parte de baixo, ainda é um time em contexto de rebaixamento. Ainda mais com um time que eu vou falar já já, que acho que assusta quem tá ali perto. Mas, né, e já o Bahia, assim, o Renato Paiva, muito criticado, treinador do Bahia, com merecimento, não consegue ganhar jogos. Quando você passa uma sequenciazinha, você entende oscilação. O Bahia tem uma vitória em 16 jogos. Essa vitória até contra o Palmeiras. Ali, acho que no último jogo antes da data FIFA, ou no primeiro depois da data FIFA. Uma vitória em 16 jogos é muito pouco. É aquele que quando você joga bem você não ganha, e quando você joga mal você também não ganha. Enfim, né? Outro jogo do sábado foi Grêmio e Atlético Mineiro. Esse jogo eu assisti completinho, assisti sem áudio, né? Tava jantando, mas tava de frente pra televisão ali no restaurante e tava assistindo. Grêmio venceu por 1-0, um gol do volante Ronald. Eu não sabia quem tinha feito o gol, porque eu tava vendo e não reconhecia o moleque. Um contexto bem bizarro lá na questão do Luis Soares e tal, né? Não tá aqui, ó, sem Soares. Um contexto bem bizarro. O Natan aqui também, ó, do Atlético Mineiro. 1-0, um jogo em que depois que o Grêmio fez 1-0, foi logo no início, o Atlético Mineiro pressionou, foi melhor, foi superior ao Grêmio no sentido de mais ataques, teve um gol anulado que pra mim não estava impedido, é impedimento milimétrico, mas mais do que isso, pra mim o milimétrico era positivo pro Atlético, enfim, pra mim foi um erro da arbitragem, tinha um calcanharzinho ali que não marcaram direito na hora de traçar a linha do VAR. E no final das contas, acho que a frase aqui do cidadão aqui resume bem, né? A partida foi equilibrada, disputada, mais abaixo, tecnicamente. Famoso nivelado por baixo. Mas o Grêmio ganhou, né? O Grêmio ganhou. E com o outro resultado que eu vou listar aqui agora, que é o empate do Flamengo com o América Mineiro, o Grêmio ganhou e garantiu a vice-liderança, né? No Maracanã, o América Mineiro e o Flamengo empataram por 1-1. E aí, assim, jogo que me chamou muita atenção, cara, porque, um abraço pro Fio, né, repeti isso muito no início do campeonato e sigo repetindo que o América não tem, não tem bola pra ser o lanterna, ou vice-lanterna, enfim, do campeonato brasileiro, pô, joga mais, e acho que a campanha nas Copas mostra isso, né, caiu nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Brasil, pro Corinthians, né, que eu citei, e na Sul-Americana vai para as oitavas de final, agora pegar o Red Bull Bragantino. Então, assim, passou no ritmo que deveria passar. Joga a bola, assim, o primeiro tempo foi touro do Flamengo, lembrou um pouco o Fla-Flu, né? O primeiro tempo foi touro do Flamengo e tal, mas o América deu uma equilibrada mais final, o Flamengo perdeu chances. Gabriel Barbosa aí no início do segundo tempo, como perde gol, cara a cara, o maluco não sabe estar de perna direita, pô. A perna direita dele serve só pra subir no ônibus, assim, impressionante. E aí, o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, deu uma declaração. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui. Vamos seguir na sequência aqui com o Bruno Henrique para falar sobre... A gente propôs o jogo inteiro e eles só saíram no contra-ataque. Se eles jogassem assim contra o Flamengo, com todos os times, eles não estavam lá embaixo. Aí, assim, mas se minha mãe tivesse um guidão e 2 rodas, ela seria uma bicicleta, não seria minha mãe. O América joga assim, a graça o América joga assim, e jogou assim, vocês acompanham aqui eu comentando jogo a jogo, o América foi um time que eu vi alguns jogos, o América tem uma saída de bola estruturada, mas é um time de tiro, de velocidade, no Brasileirão jogou muito assim, na Sul-Americana eu realmente não vi os jogos, mas jogou muito assim, de velocidade, de verticalidade, agora botaram esse Rodrigo Varanda também, o maluco meteu uma arrancada grandalhão ali, tal, meio desengonçado, mas então, a América joga assim direto. E aí o Flamengo, a partir do momento que cansou, porque querendo ou não, você olha um time que a escalação do Flamengo não tá aparecendo aqui, mas você olha um time que tem Bruno Henrique, você olha um time que tem Everton Ribeiro, Davi Luiz, é um time que vai cansar, pô, óbvio que vai cansar. E aí, enfim, obviamente o América conseguiu mais o contra-ataque. Felipe Azevedo fez o gol do América, um bonito gol. Eles tiveram a chance de fazer o segundo e no último minuto, Vitor Hugo empatou de cabeça pro Flamengo. O Flamengo conseguiu, né, com esse empate, se salvar de uma derrota em casa que não acontece há um certo tempo. O Flamengo tem um bom tempo que não perde jogando em casa, né,
no Brasileirão. Se eu não estou enganado, a última derrota foi pro Botafogo. Foi. Eu acho que a única derrota, inclusive, é a pro Botafogo 3-2, que é um clássico. Ou seja, o Flamengo no Maracanã não tropeçava. Cadê os dados aqui? Vim buscar os dados. Flamengo no Maracanã, até agora, no Maracanã, leia-se como mandante, né? Ele também jogou no Maracanã contra o Fluminense. Mas como mandante no Maracanã, o Flamengo foi o terceiro tropeço só dele no Brasileirão. Tinha empatado com o Cruzeiro também por 1-1, perdeu pro Botafogo e agora empatou com o América. Então, assim, o resultado do América era gigantesco, a vitória. Vamos ver, eu acho que o América está sendo muito afetado pelas 3 competições. Agora que saiu da Copa do Brasil, vai ter semana livre nessa semana, enfim, e na próxima já tem Sul-Americana de novo e tal, mas enfim, deve ter um pouquinho mais de tranquilidade, mas tem que repor o jogo do Brasileirão ainda. Lembrando que o América também tá com um jogo a menos, né? Por isso tá lá embaixo. Já na Arena Pantanal, bem cheia, por sinal, rimou, o Cuiabá ganhou por 2-1 de São Paulo. Assim, eu falei de um time, que era o América Mineiro, né, que tem muito mais bola do que ponto. Venho falando isso desde o início do campeonato e, enfim, já comentei sobre o América. Perdão. O Cuiabá é um desses times que tem a mesma quantidade, agora tem a mesma quantidade de bola do que tem de ponto mesmo. Tá com 22 pontos na tabela, ganhou por 2-1 de São Paulo, com gol do Cleison, sim, aquele Cleison foi pra lá, fez 1-0, batendo pênalti, né, não é também, nossa, que perdeu, por enquanto não, né. Isso depois que o Daverson perdeu um pênalti, né, bateu um pênalti na trave, depois o Cleison fez o gol também de pênalti, o Isidro Pita, também aquele que jogou pelo Juventude, fez o 2-0, e o Nathan Mendes, que é o reserva do Rafinha, que tá lá na Alemanha, né, fazendo o jogo comemorativo com o Bayern de Munique, diminuiu o São Paulo. Esse 2-1 bota o Cuiabá um pouquinho mais à frente, a gente vai ver a tabela já, e aí eu comento um pouquinho também sobre o Cuiabá, mas, enfim, tá numa situação melhor do que talvez muitos esperavam. E o nosso grande amado Santos... Cara, o Botafogo empatou 2-2, tá, assim, é inacreditável, cara. É só isso que eu posso dizer, inacreditável. Eu não vou me ater aqui a falar do Botafogo, então. Então só digo que é inacreditável ainda ter tido a chance de virar. Eu tava vendo o jogo, quando eu parei de ver o jogo, tava com acho que uns 15, 20 do segundo tempo, tava 1-0. Aí quando me falaram, não, empatou. Aí eu falei, caraca, foi buscar um empate. Aí quando eu vi que era 2-2, vi o roteiro do jogo ainda, foi mais maluco ainda. Mas eu queria só falar do Santos. Cara, o Santos... é um time muito complexo. E isso o torna um favoritíssimo ao rebaixamento. Um abraço pro Noronha, mas acho que Noronha, ano que vem, você vai visitar algumas cidades de São Paulo e não é no Campeonato Paulista. Tem toda a cartilha. Você vê que tem jogador... Pô, sem sacanagem. O Santos afastou o Soteldo. É um bom jogador, a gente sabe que tem outros problemas, mas é um bom jogador, de qualidade futebolística. O goleiro dos caras é o João Paulo, goleiraço. Joaquim me parecia ser um bom zagueiro, não sei se tá numa boa fase. Dodô, foram buscar um lateral que qualquer meio de tabela aí gostaria de ter. Dodi, mas que a gente odeia e tá jogando bem, né, já há 2 anos. Aí tem caras com qualidade, como o próprio Jean Lucas, né, que fez uma boa partida hoje, inclusive. O Lucas Lima, Speed Mendonça, são caras que têm qualidade ali, falta uma coisa, falta um cérebro pro Mendonça, falta um ânimo maior pro Lucas Lima, mas assim, não é time rebaixado. Aí você vai pro ataque, tem o Marcos Leonardo, um centroavante absurdo. Aí tem o David Washington também que entrou, enfim, não é um time ruim. O treinador é o Paulo Turra também, né, não tenho boas referências de Paulo Turra não. Mas qual que é o ponto que eu tô colocando aqui? Não é um time pra cair, mas tá com cara de que vai. E a gente pega eles no sábado que vem. Eu parei pra ver esse jogo, mais do que pra ver o Botafogo, né, de líder, eu queria ver o Santos, que é o nosso próximo adversário. E vendo esse jogo, obviamente, eu não vi um segundo sequer de Bragantino, Red Bull Bragantino Internacional. Empataram 0-0, pelo relato do GE aqui. O jogo foi movimentado, teve boas chances pros dois lados, mas ninguém aproveitou as oportunidades, enfim, não tenho muito o que falar, mas foi 0-0. Red Bull Bragantino empata por 0-0 com o Internacional. Eu tava vendo outro jogo, não tem como ver todos os jogos, né? E bem como igual também a Goiás e Cruzeiro. O Cruzeiro, cara, que gangorra é o Cruzeiro. O Cruzeiro e Fortaleza são as gangorras do campeonato. Não à toa tão perto na tabela um do outro. O Cruzeiro perdeu em casa, com Independência lotado, pro Goiás, pô. Um gol de João Magno. E o Goiás foi buscar 3 pontos, sabe-se lá como. Assim...
aproveitou um contra-ataque para fazer o único gol da partida, ainda no primeiro tempo, encabeçada de João Magno. Finalizando muito mal, os donos da casa mais irritavam os torcedores do que incomodavam a meta do goleiro Tadeu. Um dos piores mandantes do campeonato, o Cruzeiro volta a tropeçar dentro de casa ao som de time pipoqueiro. Alguns relatos que eu vi, né, até a Fernanda tá aqui, que é a voz da torcida do Cruzeiro. Pra que esse nervosismo dentro de casa? Então é isso que eu ia falar. Um dos relatos que eu vi de alguns cruzeirenses era de que o time parecia nervoso, desesperado pra fazer gol. É um roteiro que a gente viu um pouco em 2019 aqui no Fluminense, né? Eu já citei 2019, segunda vez que eu cito, mas faz algum sentido, assim, né? De que você vai ficando mais desesperado, enfim. E acaba sendo um problema maior. E aí, meu amigo? Meu querido Vascão. Eu vou poupar minutos sobre o Atlético Paranaense, que venceu por 2-0 o Vasco em São Januário, para poder falar do Vasco nesse último jogo aqui do resumão, né? Tá saindo na noite desse domingo. O Vasco tem 9 pontos em 15 jogos, né? Tem jogo atrasado. Meu amigo, você olha pro Vasco, o estado que tá... não, mas tem um novo treinador, contratação não é nada... Tu contratou o Paulinho, que é ex-Fluminense e tal, mas enfim, também pode ser que se dê muito bem, mas é uma contratação só. Os caras jogaram com o Figueiredo de centroavante, pô. O Gabriel Peck, que se destacou no estadual, acabou. É cortar pra esquerda. O Orelhano, também, que todo mundo pedia pra caramba, tá aí. O Medel parece um cara de futebol de final de semana. Assim, olhando fisicamente, o cara facilmente estaria... Eu jogava uma pelada dos barbeiros, não. Tinha pelada dos barbeiros antes. Era uma pelada de uma galera que trabalhava na construção civil, na época que tinha um Comperge por aqui, e tinha uns 6 ou 7 Medel ali também jogando. De 45 anos. Absurdo. O Vasco gastou um dinheiraço no Lucas Piton. O zagueiro, o Zé Vitor, meu Deus, o pênalti que ele faz, assim... Veja o lance do pênalti pro Atlético Paranaense. O maluco vem assim, ó, desesperado pra fazer o desarme em cima do Vitor Roque. É um nível muito baixo do Vasco. Se escapar, pode escapar? Pode, pô. Falta campeonato pra cacete. Mas olha... Se escapar... E detalhe, né? Campanha continua uma merda em São Januário. Sem público. O maior problema com isso tudo que o Vasco tá passando, sabe o quê? É que daqui a pouco tem um Fluminense e Vasco. O maior problema é isso. Ó, tá aqui a tabela de classificação. O Botafogo segue liderando com 40 pontos. Não mudou, né, nessa rodada muita distância, porque o Grêmio ganhou. Pode até essa distância voltar pra 8 pontos, né, se o Grêmio ganhar o jogo atrasado que ele tem. Mas no momento ela é de 11. Flamengo, Palmeiras 28, Atlético Paranaense com 26, São Paulo com 25, Fluminense com 25. Aí agora, assim, com o jogo do Fluminense, o Fluminense pode se inserir no bolo do G4, que é o bolo que tem Grêmio, Flamengo e Palmeiras hoje. São o bolo do... Se o Botafogo demole, algum desses é campeão. Uma vitória hoje, o Fluminense passa o Palmeiras. É difícil passar o Flamengo, teria que fazer 3 gols de diferença no Coritiba pra poder ser terceiro, mas estaria nesse bolo. E existe o outro bolo, que é a galera que vai tentar ir pra Libertadores, né? Atlético Paranaense, São Paulo. Do Atlético Paranaense ao Internacional são 3 pontos, mas você vê futebol nesse bolo aqui, vê um futebol parecido. Inter, Red Bull, Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense. O Fortaleza, como eu falei, tá mais igual ao Cruzeiro, mas com um pouco mais de casca. Gabriel, mas o Cruzeiro é muito maior que o Fortaleza. Mas não esse Cruzeiro com esse Fortaleza. Esse Cruzeiro acabou de vir da Série B e tá pensando mais em fazer ponto pra não ser rebaixado. Tá mais na estrutura Cuiabá. Enquanto Fortaleza não. Fortaleza é um time que há 3 anos tá sólido na Série A e, na verdade, há 2 anos tá bem sólido na Série A e fazendo campanhas internacionais interessantes. Acho que é 3 anos de solidez e 2 anos de campanhas interessantes. Aí a gente tem o bolo, que é esse bolo do tô longe do Z4, que é o Cruzeiro e o Cuiabá. Cruzeiro, Cuiabá e Atlético Mineiro tem aqui a mesma pontuação virtual. Só que parece aquele cara... Cruzeiro e Cuiabá era aquele cara que ganhava R$ 1.500 e passou a ganhar 5 mil. E ele tá, show! Tô ganhando dinheiro pra caramba, tô com muito mais pontos do que eu achava que teria. O Atlético Mineiro tem a mesma pontuação. Era o cara que ganhava 20 e agora tá ganhando 4.500. Tá com um pontinho a menos. Ou seja, ele ganha bem, tá com muito ponto pra não ser rebaixado. Mas não era esse o objetivo do Atlético Mineiro, né? Santos, Corinthians foram mais alcançados aqui pelo Goiás devido a seus empates nessa rodada, enquanto Bahia
O Coritiba não jogou, mas o Bahia, do jeito que vem, tá numa caminhada junto com o Vasco, só com 5 pontos a mais. América Mineiro e Coritiba vem reagindo. Eu espero que a reação do Coritiba se acabe hoje. É isso então, tá? Resumão da rodada antes da nossa. Então não tem, demos sorte, demos azar e tal, não tem, mas a rodada parece afeição pro Fluminense se dar bem. E o Botafogo é muito cagão, meu Deus do céu. Tamo junto, até a próxima, valeu.